Pessoal, bom dia. Professor Marcos aqui e em colaboração com o professor Paulo Henrique, nós da equipe de Biologia 2 vamos discutir um pouco mais sobre protozooses, as doenças causadas por protozoários. Voltando agora nossa atenção para a leishmaniose, uma doença que muitas vezes provoca medo e apreensão nos tutores de pets pelo Brasil, uma vez que os cãezinhos de estimação de diversas pessoas podem ser verdadeiros reservatórios desse protozoário causador de uma doença tão perigosa como é a leishmaniose. Ao analisarmos o ciclo da leishmaniose, tudo começa com o mosquito palha. É um mosquito do gênero Phlebotomus. Ele costuma se desenvolver em locais úmidos e muito ricos em matéria orgânica. Na maioria das vezes, a transmissão ocorre através de um mosquito fêmea contaminado que passa o parasita, a leishmania, para um cachorro pela picada. Normalmente, o animal se torna um reservatório, embora ele não transmita a doença para outros cães ou para humanos. Caso ele seja picado por um mosquito, normalmente esse mosquito vai se tornar um novo transmissor da doença. Há um risco significativo para os humanos em locais com alto número de animais contaminados e que normalmente, como cães convivem com a espécie humana, há um risco maior das pessoas virem a ser contaminadas. O grande perigo da leishmaniose é que, quando não tratada, ela pode evoluir para a morte em cerca de 90% dos casos. Nós vamos assistir um videozinho justamente sobre como é o ciclo desse parasita no mosquito e, a seguir, como é o ciclo do parasita em um humano. É importante nós ressaltarmos alguns termos que são mencionados neste vídeo. Muitas vezes há a menção, a forma mais comum de contaminação, a forma promastigota, que significa apresentar esse flagelo terminal. Em determinados momentos, há uma referência à forma epimastigota, em que o flagelo é encaixado lateralmente. Vamos assistir o primeiro vídeo, que fala justamente sobre essa forma em que o parasita se desenvolve no mosquito palha. O ciclo de vida da leishmania no inseto. A infecção do inseto flebotomínio ocorre quando a fêmea pica um mamífero infectado e ingere células sanguíneas e outras células, especialmente monócitos e macrófagos contendo formas amastigotas. Veja que os amastigotas são conduzidos à região anterior do trato digestório. Neste novo ambiente, os amastigotas se aproximam formando aglomerados, chamados de ninhos ou ilhas de amastigotas, que ficam protegidos no interior da matriz peritrófica. Neste ambiente, dá-se início ao processo de transformação das formas amastigotas em promastigotas procíclicos. Repare que os parasitos e o sangue ingerido ficam retidos no interior da matriz peritrófica. Observe que a matriz peritrófica começa a se romper na região anterior e as formas promastigotas migram para o epitélio do trato digestório. Veja que quando alcançam o epitélio, os promastigotas começam a se multiplicar sucessivamente por divisão binária e aderem ao epitélio pela região do flagelo. Repare que alguns parasitos são eliminados junto com o conteúdo estomacal. Após a divisão, os parasitos migram para a região anterior do intestino, até a válvula estomodeal, onde se concentram e sofrem um processo de diferenciação denominado metaciclogênese. Veja que durante a metaciclogênese, os promastigotas apresentam redução de tamanho do corpo celular e aumento do flagelo, tornando-se extremamente móveis. Tornam-se assim altamente infectivos, passando a ser denominados de promastigotas metacíclicos. Observe o aglomerado de promastigotas metacíclicos próximos à válvula estomodeal.
Ao danificar a válvula estomodeal, as formas metacíclicas migram para a probóscide e são regurgitados, sendo transmitidas a um novo hospedeiro vertebrado através da picada, recomeçando o ciclo. Todo esse processo apresenta um grau de complexidade ainda maior em hospedeiros vertebrados, como é o caso da espécie humana. Vamos analisar. O ciclo de vida da leishmania no homem. A infecção de um hospedeiro vertebrado ocorre quando a fêmea do flebotomínio, conhecida popularmente como mosquito palha, que é hematófaga, pica um mamífero para se alimentar. Observe que durante a ingestão de sangue, o inseto infectado inocula a forma promastigota metacíclica, que penetra na pele do hospedeiro. Repare que o parasito pode invadir uma gama de células como células dendríticas, fibroblastos, podendo invadir primeiramente neutrófilos e principalmente macrófagos. Neste exemplo, observamos a forma promastigota aderindo à membrana do macrófago e iniciando o processo de internalização via fagocitose. Veja a formação de pseudópodes e o parasito sendo internalizado em um vacúolo chamado vacúolo parasitóforo. Repare que no interior do vacúolo, o parasito se diferencia para a forma mastigota. Posteriormente, ocorre a fusão de lisossomos, descarregando seu conteúdo e contribuindo para a formação do vacúolo parasitóforo. Porém, note que o parasito não é alterado pelas enzimas lisossomais. Observe que no interior do vacúolo, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Note que muitos amastigotas ficam aderidos à membrana do vacúolo, preferencialmente pela sua região posterior. Repare na quantidade de formas amastigotas que estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar grande parte do citoplasma. Veja que em seguida, a membrana do macrófago se rompe, liberando os amastigotas no tecido. Estas formas amastigotas podem atingir a corrente circulatória, onde podem ficar livres no sangue ou permanecem no interior de monócitos. Desse modo, poderão ser sugados por uma nova fêmea do flebotomínio durante o repasto sanguíneo ou invadir novos macrófagos. Repare agora que neste exemplo, observamos a forma amastigota aderindo à membrana de um novo macrófago. Note que o parasito também é internalizado via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes, e o parasito é internalizado em um vacúolo. Após o processo de internalização, repare que lisossomos se fundem ao vacúolo, participando da formação do vacúolo parasitóforo. O conteúdo lisossomal é liberado no interior do vacúolo, porém o parasito não é alterado pelas enzimas lisossomais. No interior do vacúolo, a forma mastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões celulares. Observe que o vacúolo parasitóforo passa a ocupar grande parte do citoplasma. Veja que, em seguida, a membrana do macrófago se rompe, liberando os amastigotas no tecido, que poderão ser sugados por uma nova fêmea do flebotomínio durante o repasto sanguíneo ou invadir novos macrófagos. O ciclo, portanto, se repete durante o desenvolvimento da doença. Nossos agradecimentos à equipe da UFRJ que produziu esse vídeo. Caso você tenha assistido já a aula gravada sobre a parte de doença de Chagas, você deve ter percebido algumas semelhanças do ciclo do protozoário no interior das células hospedeiras. Enquanto na doença de Chagas, esse ciclo ocorria basicamente durante todo o processo de infecção pelo tripanossoma, atingindo células musculares e células hepáticas. Ao analisarmos aqui, os grandes alvos da leishmania
são células de defesa, como macrófagos e também os neutrófilos. Vamos só recordar alguns dos aspectos fundamentais do ciclo da doença. Relembrando, a doença é uma doença infecciosa, não contagiosa, que é importante ressaltar, ela é causada pelo parasita do gênero Leishmania. Normalmente, o que nós observamos é que a transmissão vai ocorrer apenas pelas fêmeas do mosquito palha, o mosquito flebótomo, como também é chamado, ou flebotomídeo, normalmente é encontrado em locais mais escuros e úmidos, principalmente onde há muitas plantas. A doença tem duas formas principais: a leishmania tegumentar ou cutânea, chamada popularmente de úlcera de Bauru, e ela é caracterizada por feridas na pele, lesões inflamatórias nas mucosas, tanto do nariz quanto da boca. É uma doença muitas vezes referida como doença desfigurante, dado o grau que a lesão pode atingir. Há uma forma da leishmaniose que é a leishmaniose visceral. Ela é chamada popularmente também de calazar. Costuma atacar principalmente crianças de até 10 anos de idade. É muito comum o parasita se alojar em órgãos nobres, como o fígado, o baço, a medula óssea. Normalmente os sintomas envolvem febre, anemia, palidez, falta de apetite, uma perda significativa de peso e um inchaço do abdômen. A grande preocupação é que as fontes de infecção normalmente são animais silvestres ou ainda animais domésticos, como cães e gatos. Predominantemente os cães, conforme a gente vem observando nos surtos da doença nas cidades. Em Brasília, nós tivemos um surto de leishmaniose em meados de 2018 até o início de 2019. Mas foi algo que a própria cidade conseguiu, junto à Secretaria de Saúde, conter o avanço do problema. Ao analisarmos a leishmaniose, aqui nós temos algumas figuras que procuram ilustrar como é a manifestação cutânea, onde nós temos uma ulceração significativa. Em muitos casos, a doença se espalha provocando um aspecto de desfiguração, né, justamente aí do rosto, com o grau avançado das lesões. Em muitos casos, uma situação em que há necessidade de intervenções cirúrgicas. A profilaxia para lidar com essa doença e prevenir de fato, de forma eficiente, a leishmaniose envolve principalmente acabar com os criadouros do mosquito, utilizar telas em portas e janelas para proteção e eventual bloqueio desses mosquitos, um combate a um transmissor com inseticidas, o que tem sido muito comum em áreas de surto, a utilização dos chamados carros fumacê, onde bioinseticidas são liberados de modo a minimizar a reprodução desse mosquito. E uma medida muito polêmica, o extermínio de cães contaminados. Apesar da própria indignação que normalmente essa medida costuma provocar, em 2018 nós tivemos uma mudança nas resoluções que recomendam o extermínio de cães contaminados. O Ministério da Agricultura aprovou o único medicamento para o tratamento de leishmaniose visceral canina no Brasil, de modo que hoje as campanhas veiculadas pelo próprio Ministério da Agricultura e também pelo Ministério da Saúde colocam que é importante não mais exterminar o cão, mas sim tratá-lo. A leishmaniose visceral canina ela pode ser tratada. Então a eutanásia, o sacrifício desses animais, não é mais uma condição para a manutenção do combate à doença. E cabe ressaltar também, a exemplo do que ocorre com a malária, a exemplo do que ocorre com a doença de Chagas, o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O tratamento com fornecimento das medicações para os dois tipos de leishmaniose, tanto a tegumentar como visceral, ele é feito completamente pelo Sistema Único de Saúde, sem um custo sequer para a população.
Então é fundamental que nós tenhamos esse cuidado de procurar as unidades de saúde e também solicitar aos veterinários que façam a notificação obrigatória recomendada, tanto pelo Ministério da Saúde como também pelo Ministério da Agricultura. A leishmaniose, apesar do nome considerado difícil por parte da população, ela tem uma prevenção simples e tudo depende da conscientização da população. Bom, pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima aula.